Introdução de alimentos alergênicos. Tenho certeza que muita mamãe aí sofreu com isso. Eu sou uma que tinha pulga atrás da orelha pesada. É lógico que eu trouxe a Bruna, que é especialista em nutrição materna e infantil, para conversar com a gente. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, Thaisa. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma delícia conversar com você sempre. Vamos falar então quais são esses alimentos alergênicos. Bom, os alimentos alergênicos, os principais, são 8. Então, vou citar eles: a soja, o leite de vaca, o ovo de galinha, o trigo, os peixes, os frutos do mar, as oleaginosas e o amendoim. Esses são os principais, porque são os alimentos que as pessoas mais consomem. Então, por exemplo, se nós formos pensar nas crianças, o principal alimento alergênico é o leite de vaca, porque é o alimento mais consumido pelas crianças. Por que alergênicos? A gente se pergunta por que eles são alergênicos. São alimentos que possuem pequenas frações de proteína que são capazes de causar essas reações alérgicas no corpo, ou da criança ou do adulto. E são reações desde reações leves, como reações graves. E aí, quando se trata de alergia, uma pequena quantidade do alimento já é capaz de levar a essa reação. Então não é só se eu consumir bastante. Pouquinha coisa, encostou na pele, se a criança tem uma tendência maior à alergia, ela já pode ter essa reação. E as mães têm que ter por medo, então ficar preocupada que nem a gente sempre tem, eu acredito que é um medo de todas, né? Eu acho que não precisa ter medo, porque quando nós temos medo, nós paralisamos, né? E não conseguimos dar sequência, por exemplo, na introdução alimentar ou na introdução desses alimentos. O ideal é tentar manter a calma e a gente leva em consideração alguns fatores. Então, se essa criança tem um histórico de alergia alimentar na família, hoje a gente sabe que o genético é 40%. Nossa, bastante. O restante são fatores ambientais que podem aumentar essa tendência a ter as alergias. E aí, se essa criança já tem uma tendência, tem familiares com alergias, pode ficar um pouco mais com o pé atrás. Ou se essa criança já tem alguma alergia alimentar ou alguma dermatite, que é um processo alérgico também, que essa mãe pode ficar um pouco mais atenta. E quando introduzir esses alimentos, então? Porque acredito que oscila um pouco, né? Antigamente falava um tempo, hoje já fala outro. Existe uma mudança aí de tempo com o tempo, né? Antigamente algumas sociedades americanas, europeias recomendavam, por exemplo, o leite de vaca só depois de 1 ano, o ovo depois de 2 anos e o peixe depois de 3 anos. E hoje mudou totalmente. Então hoje tanto a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto do Ministério da Saúde é que a introdução alimentar para crianças alérgicas seja feita no mesmo período do que as crianças que não têm alergias, que é os 6 meses de idade. Então é um momento ideal, 6 meses com sinais de prontidão que nós levamos em consideração. Então atrasar a introdução desses alimentos na introdução alimentar não previne ou não evita que a criança vá ter uma alergia. Pelo contrário, hoje se sabe que quanto antes essa criança tiver contato com os alimentos ali após os 6 meses, menos risco de ter alergias. E para todos esses 8? Para todos os 8. Ah, é? Então a mamãe não precisa ficar apavorada ou só depois de não sei quanto tempo, tal coisa? Não, a única coisa que a gente precisa cuidar um pouquinho em relação a isso é não introduzir todos esses alimentos alergênicos ao mesmo tempo. Então, concomitantemente, sempre dar um espaço entre um e outro. Também não introduzir junto com outros alimentos que têm um pouco mais de proteína. Então, eu vou introduzir o peixe, eu vou esperar alguns dias para introduzir algum outro alimento alergênico ou que tem um pouco mais de proteína, como uma carne, por exemplo. E se a família já tem alergia, como eu falei, né, também ficar um pouco de olho, esperar mais alguns dias para introduzir, mas não precisa deixar de oferecer, porque a introdução alimentar é a fase que a criança está conhecendo toda a variedade alimentar, então nós não precisamos fazer restrições desnecessárias, né, por medo ou porque vai causar uma alergia ou eu tenho receio e não vou introduzir. Existe aquela lenda que as mães acabam gerando até às vezes um problema na criança por tanto medo de deixar, né? Por exemplo, leite. Acho que é intolerante, deixa de dar o leite e aí, quem sabe, você desencadeou isso na intolerância, né? Por não ter dado esse alimento. Isso é verdade? É lenda? Mentira? É verdade? Hoje nós falamos muito do termo janela imunológica. Isso eu acho que várias mães já ouviram falar. Essa janela imunológica é uma janela de idade onde o sistema imunológico ele tá como se fosse mais ativo, trabalhando com bastante funcionários para reconhecer tudo de novo que está entrando no intestino, na alimentação da criança.
criança. Então, essa é uma teoria que fala que se o bebê tiver contato com os alimentos alergênicos nesse período, ele tem menos chance de desenvolver as alergias. Então, quanto mais tardia essa oferta, pior, né? O que eu falo para as mães no consultório? Oriento tentar introduzir todos até os 9 meses, aos poucos, e aí alguns alimentos que têm reações mais graves, como o amendoim, o camarão, são alimentos que a gente sempre vai oferecer uma quantidade muito pequena, oferecer de dia, nunca de noite, porque aí se der alguma reação mais grave. E o camarão é um dos que mais dá reação anafilática, que é a falta de ar, fechamento da glote, então as mães têm bastante medo desse. Sim. E aí eu falo assim, é melhor você oferecer aqui em casa um camarão de boa procedência, do que às vezes acontece que vai na praia, que é comum, e a criança acaba consumindo, e aí tá longe de casa, você pode não ter recurso pra ajudar essa criança. Ou entra em contato sem querer, né? Que pode acontecer. Exatamente. Também. Então o objetivo é a criança ter realmente esse contato com todos, ali até pelo menos os 8, 9 meses. Até que é importante você saber se seu filho tem alergia, né? Aí você descobre e é um cuidado que você vai ter pra sempre, né? Sim, eu falo para as mães, é melhor você saber que não tem ou que tem, do que correr o risco mais pra frente. Ah, vai pra escola ali com 3 anos, tem contato com amendoim, nunca tinha comido. E aí tem uma reação anafilática. Então, por isso, sempre eu sabendo que eu vou oferecer o alimento, eu ofereço bem pouquinho. E aí eu observo quais reações esse meu filho vai ter. Pode ser reações imediatas, que acontecem na hora, e podem acontecer até 2, 3 dias depois da introdução do alimento. Que importante, né? E que legal saber um pouco mais também. Eu não sabia que poderia introduzir assim, tão pequenininho. Eu acho que na minha época, né, que já faz bastante tempo que os meus eram bebês, né, as coisas vão mudando. Eu acho que eu tinha muito medo disso, eu lembro, ó, medo, a palavra medo, né? Mas foi aos poucos e graças a Deus deu tudo certo, né? Um alívio, né? E o medo é muito engraçado, porque eu vejo que tem mães assim, não, eu não vou oferecer, eu tenho muito medo. E outras que eu nem orientei a oferecer, elas já ofereceram. Ah, não, eu já dei camarão, tudo certo, já nem consumiu. Então é muito relativo da confiança que cada mãe tem. Ou da criação que teve também, né? Que tem a mãe que ou foi dos quebrar. traumas, Exatamente, do que você já trouxe, né? Do passado. Bruna, que delícia, adorei saber um pouquinho mais. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Imagina.